Na aula de hoje abordaremos o marketing de relacionamento, alguns conceitos, os seus tipos e suas características. E qual a razão de se estudar marketing de relacionamento? Quando se fala na atualidade em fidelizar clientes e em formar parcerias, nós estamos falando de marketing de relacionamento. Definições de marketing de relacionamento. Para esclarecermos melhor o que vem a ser marketing de relacionamento, vejamos agora um conceito elaborado por William Nichols e Marian Burke. Marketing de relacionamento é definido como um processo de engajamento que estabelece, desenvolve e mantém relacionamentos cooperativos de longo prazo, mutuamente benéficos entre a empresa e seus públicos, principalmente clientes. Vejamos com mais detalhes essa definição. Primeiramente, há um processo de engajamento, ou seja, há um trabalho contínuo entre pelo menos duas partes, que procurarão trabalhar pensando no longo prazo. Um processo que estabelece, desenvolve e mantém relacionamentos. Ou seja, eu tenho questões de estratégia quando se estabelece e se desenvolve, mas também questões de implementação quando se mantém esse relacionamento. Esses relacionamentos, por sua vez, serão cooperativos a longo prazo. Ou seja, se tem uma questão de colaboração, de parceria entre duas partes pelo menos, e se pensando no longo prazo, não apenas em resultados que surjam no curto prazo. Também é importante ressaltar que haverá mútuos benefícios entre a empresa e seus públicos, fundamentalmente clientes. Ou seja, pensando nisso, ambas as partes pensam em ganhar no futuro, não apenas uma. É o que se chama mentalidade ganha-ganha. Premissas básicas do marketing de relacionamento. O que precisa, então, para um relacionamento dar certo entre a empresa e os seus públicos, principalmente clientes? Boa vontade não basta. Primeiramente, quando se fala em relacionamento, estamos nos referindo a vínculos econômicos, técnicos e sociais. Ou seja, há questões ligadas ao aumento de vendas e também à lucratividade, mas também outras relações com a questão social do relacionamento, com a interação entre as pessoas. Também temos menção a questões técnicas, como a estrutura necessária para se estabelecer o relacionamento e as parcerias derivadas, e assim como o processo deve ocorrer para atender melhor o cliente. É importante ressaltar que no relacionamento há dependência da frequência e da qualidade da interação entre as pessoas que fazem parte da empresa fornecedora e do cliente comprador, tanto o cliente organizacional quanto o consumidor final. Outro aspecto importante para se entender se um relacionamento vai dar certo ou não é a visão de longo prazo. Nesse aspecto, o relacionamento não é um processo que leve pouco tempo para acontecer, mas leva um tempo no longo prazo. Desta forma, deve-se pensar então nas compatibilidades de valores entre os sócios, nos investimentos e recursos que serão feitos, na formação de confiança, de comprometimento e de cooperação. É importante ressaltar de novo que todos esses processos dependem de um bom tempo para se desenvolverem. Desta forma, é necessário que se tenha uma visão de longo prazo para que isso ocorra da melhor maneira possível. Desta forma, se pensando na visão de longo prazo, deve-se ter em mente que alguns benefícios do relacionamento podem não ocorrer no curto prazo, mas no futuro distante do que a empresa espera alcançar os objetivos. Desta forma, é importante ressaltar para a empresa que ela pense no relacionamento gerando principalmente resultados a longo prazo e não apenas no curto prazo. Outro aspecto importante dentro do relacionamento é a formação de confiança, confiança entre as partes. Para a formação de confiança, como visto na visão de longo prazo, há um tempo para isso se desenvolver e a confiança ela é fundamental para que o relacionamento perdure no longo prazo. Com a formação da confiança, há uma sensação, então, de segurança entre as partes, ou seja, há uma redução do risco, da incerteza e, por consequência,
do oportunismo. Com a confiança formada a partir do relacionamento, se consegue então garantias de sucesso para isso no longo prazo. Outro aspecto relevante é a consideração a clientes individualmente. E como se consegue essa consideração a clientes individualmente? É possível fazer isso através de programas de fidelidade e considerar o cliente de forma personalizada. Em programas de fidelidade, a empresa busca então que o cliente continue comprando dela por um longo prazo. Com a estrutura específica para personalizar o que o cliente precisa, a empresa estará colocando sua estrutura e também as suas pessoas para atendê-lo da melhor maneira possível, pensando sempre na customização do seu serviço e do seu produto. Outro aspecto a destacar é se há interesse entre as partes em se relacionar. Ou seja, se entre uma empresa e um consumidor ou entre um fornecedor e um cliente organizacional, há interesse de formar parcerias, de manter relacionamentos a longo prazo. Pensemos, por exemplo, num casamento. Um casamento que funcione, um casamento de sucesso, é aquele que ambas as partes têm interesse no seu futuro, têm interesse que ele perdure no longo prazo. Esse é um ponto fundamental, uma vez que, formando-se a confiança e buscando-se interesse com as parcerias, poderá-se chegar, então, a um relacionamento que perdure por um longo tempo. Vimos que o relacionamento, então, depende de alguns vínculos sociais, técnicos, econômicos, de confiança e do interesse das partes em se relacionar. Isso tudo leva, então, à mentalidade ganha-ganha. Mas o que é mentalidade ganha-ganha? Pensemos aqui no conceito de sinergia. O todo é maior do que a soma entre as partes. Quando se comenta em mentalidade ganha-ganha, percebe-se então que as empresas e empresas com consumidores formando parcerias, o conjunto deles trará melhores resultados do que se cada um trabalhasse individualmente. Desta forma, com a mentalidade ganha-ganha e não a mentalidade de soma zero, onde um pensa em ganhar e o outro pensa em perder, todo mundo consegue desempenhos positivos no longo prazo. Outro aspecto de fundamental importância no relacionamento é a predisposição à cooperação, à colaboração. Essa predisposição à cooperação depende de níveis elevados de confiança e de comprometimento, para que isso, posteriormente, aconteça de forma espontânea. Desta maneira, percebe-se que a cooperação não acontece por coerção ou por obrigação, mas porque as partes querem cooperar efetivamente. Cabe ressaltar também que a interação de relacionamentos não acontece apenas entre uma empresa e um consumidor final, mas também entre empresa, entre organizações. Desta forma, pode-se ver parcerias, podem-se ver relacionamentos entre uma empresa fabricante de produtos e um varejista, e uma empresa que produz matéria-prima e outra empresa que comprará essa matéria-prima. Desta forma, as empresas procuram firmar parcerias para terem maior segurança no longo prazo e também resultados positivos em ambas as partes. Ou seja, percebe-se que o marketing de relacionamento não acontece apenas com programas de fidelidade ou programas que premiem o consumidor final, mas também entre organizações. Outro aspecto importante dentro do marketing de relacionamento é o foco não no produto, mas na tecnologia. As empresas que procuram atender bem o seu cliente, que procuram conhecer o que o cliente precisa e que procuram também antecipar-se aos seus desejos. Todavia, isso começou a ser mais trabalhado em diversas organizações com o advento da tecnologia da informação. No passado, as empresas até tentavam atender bem os seus clientes, só que não havia uma estrutura de informação para conhecê-los melhor e para saber o que eles estavam precisando. Com programas na atualidade ligados à tecnologia da informação que procurem conhecer melhor o cliente e oferecer ofertas diferenciadas a eles, muitas empresas começaram então a procurar estratégias ligadas à atividade de marketing de relacionamento.
Como programas e ferramentas ligadas à tecnologia da informação atualmente, considerando o relacionamento, temos, por exemplo, o CRM, que é o Customer Relationship Management, ou então, gestão do relacionamento com o cliente. Desta forma, com a tecnologia da informação, empresas maiores conseguem se aproximar mais dos seus clientes. Isso não fica mais sendo um privilégio de empresas pequenas. Outro aspecto a ressaltar dentro do marketing de relacionamento é a consideração do valor do cliente. E por que então compreender o conceito de valor do cliente? Valor do cliente nada mais é do que as despesas e as receitas que a empresa teve com o cliente ao longo do tempo, em toda a vida que o cliente foi cliente dessa empresa. Com o valor do cliente, a empresa percebe, então consegue identificar quais foram os clientes que durante um longo prazo trouxeram maior lucratividade a ela. Desta forma, as empresas podem, com o valor do cliente e com a sua mensuração, identificar quem mais contribui para o seu desempenho positivo no longo prazo, principalmente. Benefícios do marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento pode trazer diversos benefícios, tanto para um fornecedor quanto para um outro cliente organizacional, assim como para um fornecedor e para um consumidor final. Para compreendermos melhor quais são esses benefícios e como eles repercutem nas empresas, vejamos o que Kotler e Keller falam a respeito deles. O primeiro, aumento da qualidade nos serviços e nos produtos. Maior qualidade de produtos e serviços. O próprio cliente, em algum momento, participa, mesmo que apenas com sua opinião, da definição das características do produto. Vimos então que as empresas conseguem melhorar a qualidade do produto a partir de uma interação maior com seus clientes. E os clientes, inclusive, participando da criação desse produto, da estruturação das suas características e do que eles precisam oferecer ao mercado. Outro benefício oriundo do marketing de relacionamento é a maior satisfação dos clientes. Vejamos então o que Kotler e Keller falam a respeito disso. Maior satisfação do cliente. Suas necessidades estão sendo atendidas. O fornecedor está preocupado com o cliente, o qual percebe e valoriza essa preocupação. Isso faz com que os resultados alcancem ou superem as expectativas. O que percebemos com isso é que as empresas começam a se preocupar fortemente com a formação das expectativas dos clientes, uma vez que satisfação é para o consumidor final, para o cliente, a comparação entre as expectativas que ele tem e o desempenho do produto e do serviço ao final. Desta forma, a empresa tem que se preocupar em conseguir ainda alcançar as expectativas que os clientes têm a partir do que ela está fazendo, uma vez que a tendência é que, com o tempo, o cliente vai sendo mais exigente e, portanto, aumentando mais a sua expectativa em relação ao que é oferecido. Outro benefício fundamental dentro do relacionamento é a formação da lealdade, o aumento da lealdade do cliente para com a empresa. Para isso, vejamos também o que Kotler e Keller dizem a respeito. Lealdade do cliente. Ele continua comprando daquela empresa por um longo tempo e não procura fornecedores alternativos. Muitos estudos indicam que o custo de manter clientes é menor que o custo de atrair clientes. Vimos então que os clientes que são mais leais tendem a custar menos para a empresa, tendem a trazer resultados mais positivos para a empresa. Uma vez que, além de comprarem mais e por um longo prazo, não há o custo da empresa ter que atrair novos clientes. Ela se mantém com esses clientes que ela já possui, conseguindo maior lucratividade deles. E nesse aspecto, o próximo benefício que se trata quando se comenta de marketing de relacionamento é a maior lucratividade, o que as empresas procuram como objetivo. Considerando isso, vejamos outro benefício do marketing de relacionamento, que é o aumento da lucratividade, como comentam Kotler e Keller.
maior lucratividade. É reduzida a concorrência em preços e os clientes compram mais produtos com maior valor agregado. Vimos que essa lucratividade, então, aumenta porque se reduz a concorrência em preço. Ou seja, pode-se oferecer para os clientes, em função de um relacionamento maior e da sua lealdade, produtos com maior valor agregado. Isso, então, vai estar alcançando melhor as necessidades dos clientes e também a empresa vai poder estar cobrando mais por isso, em função do que está agregando. Relacionamentos de sucesso. Para ilustrarmos melhor os conceitos que vimos até agora sobre marketing de relacionamento, desde as premissas básicas até os seus benefícios, vejamos agora alguns exemplos de sucesso no marketing de relacionamento, de empresas e de profissionais. Vejamos agora um exemplo relacionado à formação de segurança a partir do relacionamento entre uma empresa e o seu cliente. Neste caso, com a formação da segurança, em função do aumento da confiança, há uma redução do risco relacionado ao processo envolvido. O exemplo do cabeleireiro, apesar de ser simples, consegue ilustrar muito bem isso. As pessoas dificilmente trocam com muita frequência de cabeleireiro, em função do risco relacionado. Isto porque cabelo está relacionado à aparência da pessoa e ter algum problema no serviço prestado para um corte de cabelo pode gerar problemas quanto à pessoa em relação ao seu trabalho e à sua atividade. Outro exemplo interessante é o relacionamento entre pequenos varejos e os seus fregueses. Neste caso, os pequenos varejos são aqueles supermercados de bairro, supermercados pequenos que atendem uma vizinhança. Nesses supermercados, geralmente os donos sabem muito bem o que os seus clientes precisam. Sem ter um programa informatizado, eles conseguem se antever, se antecipar aos desejos dos consumidores. Pensemos, por exemplo, num dono de supermercado de bairro que sabe o que determinada pessoa precisa comprar antes dela solicitar. É isso que está se referindo à antecipação do desejo. O que se percebe, então, com esse varejista é a sua preocupação em atender bem o seu cliente e também em se antecipar ao que ele quer. Outro exemplo interessante ligado ao relacionamento é o que acontece em uma rede de empresas de pequeno porte. Para ilustrarmos isso, vejamos agora um clipe que apresenta a rede Versari de hotéis, situada no Rio Grande do Sul. A Versari é um modelo de rede de hotelaria pioneira no Brasil. Localizados nas principais cidades do Rio Grande do Sul, cada um dos hotéis da rede mantém uma administração independente, oferecendo aos hóspedes serviços de qualidade por meio de um atendimento personalizado. A rede Versari seguiu uma tendência mundial ao optar pela atuação de forma conjunta. Vimos que os hotéis que fazem parte da rede Versari se mantêm independentes pelas suas atividades. No entanto, com a rede, eles em conjunto barganham preços, trabalham na formação de parcerias, trocam informações e trabalham em ações conjuntas, como ações ligadas a programas de fidelidade. Esses hotéis com a rede Versari conseguem, então, melhores desempenhos de forma conjunta. Por exemplo, peguemos os programas de fidelidade que eles têm. A cada quantia de estadia, o cliente pode trocar isso por pontos, que poderá valer no futuro para novas estadias. É importante frisar que o cliente pode utilizar de toda a estrutura da Versari, presente em diversos municípios gaúchos, para trocar os seus pontos por estadia. É importante ressaltar, todavia, que nos relacionamentos em redes de pequenas empresas, deve-se ter uma coordenação central, uma gestão central desse relacionamento. Essa gestão, que pode acontecer com um departamento específico ou com um gestor contratado, procura manter em níveis elevados a confiança, o comprometimento e a cooperação
para que se continue trabalhando em conjunto e trocando informações no decorrer desse processo. Com isso, com essa gestão, é possível que se mantenha o relacionamento nessa rede por um longo prazo. Outro exemplo que merece destaque em ações de sucesso de marketing de relacionamento é o que acontece entre o fabricante de móveis modulados e suas lojas exclusivas. Para isso, vejamos agora um clipe da empresa de móveis Delano. A Delano é uma fábrica de móveis planejados para cozinhas, dormitórios, closets, home theaters, áreas de serviço, banheiros e arquitetura comercial. Todos os produtos da marca são feitos no Polo Moveleiro de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A Delano se tornou uma das maiores e mais conhecidas marcas de móveis planejados do Brasil. Seus produtos são exportados para os Estados Unidos, Portugal, Espanha, Inglaterra e países da América do Sul. No Brasil, conta com mais de 300 lojas autorizadas que encaminham os pedidos dos clientes para a fábrica. Podemos ver com esse exemplo da importância do relacionamento entre a Delano e as suas lojas exclusivas, da interdependência que existe entre eles. Nós estamos lidando aqui com um produto de alto valor agregado e que gera alto envolvimento para os consumidores, ou seja, haverá nesse caso consumidores exigentes quanto à qualidade do produto. E não é apenas a qualidade do produto, mas também o serviço agregado. De nada adianta eu ter um produto móvel de alta qualidade se ele não é montado adequadamente, já que nós estamos lidando com móveis modulados. A Delano, então, para poder atender os seus consumidores finais que são exigentes, teve que montar toda uma estrutura de relacionamento com seus lojistas, com suas lojas exclusivas. Essa estrutura vem desde o trabalho para conhecer melhor o que o consumidor final quer, até o treinamento dos montadores, já que isso é serviço agregado e interfere fortemente na satisfação do consumidor final. A Delano, além disso, trabalha juntamente com arquitetos que são formadores de opinião para melhor entender o que é necessário alterar no seu produto e no seu serviço. Outro exemplo a destacar é o relacionamento próximo ao consumidor final. Assim como nós temos relacionamentos entre fabricantes e varejistas, entre empresas, também temos relacionamentos entre a empresa e o consumidor final. Exemplos nós encontramos no mercado público de algumas cidades, onde as empresas, os donos de empreendimentos nesse local, mesmo que não conheçam muito sobre marketing, procuram atender o seu consumidor da melhor maneira possível. Esse entender e esse atender os clientes finais acontece desde a procura, a oferta de um produto que o cliente quer, até mesmo a mudança de preços para que não haja a perda de clientes. Temos como exemplos, em São Paulo, algumas empresas que participavam do mercado público e agora são empresas de sucesso, como, por exemplo, o Empório Chiapeta. O Empório Chiapeta, presente em diversos shopping centers na Grande São Paulo, procura atender principalmente a gourmets, que lidam principalmente com uma cozinha mais requintada. Desta forma, temos então clientes mais exigentes e o Empório soube muito bem, durante o tempo que existe, lidar com eles. Outro exemplo interessante de relacionamento junto com o consumidor final é o que acontece na Zane Cycles, que é uma empresa localizada nos Estados Unidos. A Zane Cycles vende bicicletas e concorre diretamente com grandes cadeias varejistas nos Estados Unidos, como o Walmart, por exemplo. Mesmo assim, a Zane continua vendendo muito bem. Qual é o seu segredo? A Zane procura ter um relacionamento muito próximo com o cliente, desde a oferta de catálogos, informações sobre o produto, até mesmo a forma de montar esse produto, já que a Zane vende bicicletas desmontadas.
A empresa, além disso, procura garantir o menor preço por 90 dias e também não cobra por peças que custam menos de $1. A empresa também se preocupa em contratar pessoas, funcionários, que sejam genuinamente preocupados em atender bem os consumidores. Nesse aspecto, como comenta Chris Zane, que é o proprietário da loja, eu posso ensinar qualquer pessoa a dizer como funciona uma bicicleta, mas eu não posso ensiná-las a serem prestativas e cordiais. Isso não significa que uma pessoa pode ser educada e pode se tornar prestativa ao longo do tempo, mas é importante nesse aspecto que a Zane Cycles já procura contratar aquelas pessoas que realmente se preocupem com os consumidores. Desta forma, com a aula de hoje, podemos perceber que o marketing de relacionamento é uma alternativa estratégica às organizações, às empresas que querem perdurar no longo prazo. Vimos que com o marketing de relacionamento se conseguem benefícios para ambas as partes e benefícios que podem trazer resultados ao longo prazo, tanto para os fabricantes quanto para os seus clientes. Como vimos na aula, um exemplo interessante é o casamento. E um casamento de sucesso é quando ambas as partes querem participar desse relacionamento e procuram cooperar para que ele dê certo. Por outro lado, também temos a necessidade, dentro de um casamento, da formação da confiança e do comprometimento, para que esses dois elementos gerem a cooperação necessária para que esse relacionamento perdure por um longo prazo. Nas empresas, então, percebe-se que com a formação de confiança e de comprometimento, elas também estarão colaborando, buscando reduzir riscos e buscando reduzir a incerteza. Deve-se ter percebido durante a aula da importância e no foco do longo prazo. Quando se fala, então, em relacionamento, deve-se sempre ter em foco que se buscam resultados e benefícios no longo prazo. Como sugestão para a aula de hoje, recomendo a vocês o livro Marketing de Relacionamento Total, do autor Evert Gummesson, editora Bookman. Nesse livro, Evert Gummesson oferece algumas estratégias de marketing de relacionamento para as empresas serem bem-sucedidas, pensando com foco na economia de rede. Nesse aspecto, recomendo a leitura principalmente do capítulo 6, que trata se o marketing de relacionamento e o CRM valem mesmo a pena às organizações. Boa leitura e bons estudos a todos!